Olá, que alegria ter você de volta aqui. Hoje nós vamos dar continuidade a esse curso O Evangelho. Seja bem-vindo. Hoje falaremos a respeito da quinta lição, Justiça Divina. Imagina um mundo sem leis, onde cada um faz aquilo que quiser. Como seria isto? Seria insuportável, não é verdade? Até no mundo da criminalidade se cria leis e organizações para que se possa dar alguma ordem para que as coisas possam ser sustentáveis. Então a justiça é algo necessário para a existência humana. Não apenas para a existência humana, mas Deus usa a justiça para estar sustentando todas as coisas que ele criou. E quando eu falo que Deus cria a justiça, eu estou falando das suas leis, daquilo que ele determina como correto para que todos nós possamos seguir e obedecer. E assim ter uma ordem na forma de viver, né? Ter uma ordem de comportamento. A justiça, as leis são necessárias. Na lição anterior, nós falamos a respeito do amor de Deus. E hoje nós vamos abordar sobre a justiça de Deus, que é a manifestação que representa o amor divino pelos indivíduos de bem. Porque pela justiça divina, o mal é penalizado e também o mal é condenado pela justiça divina. Ainda que o mal venha estar em nós, e ele precisa, o mal que é em nós, também precisa ser repreendido. E a justiça divina, ela veio para isso. E hoje vamos falar sobre esta face de Deus. Um Deus justo, um Deus que cria suas leis, um Deus a qual nos entrega a forma de viver e depois de nos ensinar sobre a sua justiça, Deus também chamará a cada um de nós para prestar contas da nossa vida. Nem eu nem você somos fantoches, nem marionetes de Deus. Pelo contrário, Deus nos dotou de consciência, de sentimentos, de tudo que é necessário para que possamos viver uma vida de responsabilidade e depois prestar conta de nossa responsabilidade. Por isso, falando mal de vocês, estranho que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Eles que terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. O apóstolo Pedro, ele nos alerta sobre a postura daqueles que não temem a Deus em relação daqueles que temem. Aqueles que não temem a Deus estranham por que uma pessoa que crê em Deus não anda na mesma devassidão de pecados. Não entendem. E também não entendem que o que leva uma pessoa que teme a Deus a evitar o pecado é o entendimento que ela tem que deverá prestar conta de todas as suas atitudes. Então, a consciência que temos de que a nossa vida terá que prestar contas ao Criador, isso nos leva também a uma vida de temor e de maior responsabilidade com as nossas atitudes. Deus é amor, mas Deus também é justiça. E a sua justiça é promovida tendo base o amor sobre todos. O amor que é revelado nas leis de Deus. As leis que nos levam a tratar o outro com benignidade, a não tratar o outro com a maldade que possa haver no nosso coração. A lei de Deus nos coíbe de pecar, quando nós aprendemos e também obedecemos. Deus, o Criador, sendo um Deus de amor, ele não pode tolerar o pecado e nem as injustiças, porque se ele não exercesse a sua justiça, o mundo seria terrível. A vida, ela não se sustenta sem a justiça. A justiça
é o direito que Deus dá a todos de receberem o bem e serem tratados com benignidade. A justiça de Deus também é o dever que Deus dá a todos, para que nós tratemos os outros com benignidade também. Então a justiça de Deus, ela é a base para uma vida mais organizada e mais em paz. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. O escritor de Hebreus nos ensina que não há criatura que esteja escondida dos olhos de Deus. Todos nós estamos sob o olhar de Deus. E não há nada que possamos fazer escondido. Tudo Deus está vendo. E ainda o escritor ainda afirma que nós vamos prestar contas daquilo que Deus está vendo que nós estamos fazendo. Então isso deve gerar temor no nosso coração. A justiça de Deus, ela existe para nos inibir no nosso egoísmo. Porque no nosso egoísmo nós queremos só aquilo que nos interessa, só o nosso bem, e às vezes até mesmo prejudicando outros, ou nem ligando para o direito do outro. O interesse próprio precisa dar lugar ao interesse coletivo. Ou seja, aquilo que serve para mim deve servir para você e para todos nós. E devemos respeitar as leis criadas para que todos a obedeçam. E todos obedecendo às leis de Deus, isso será bênção para todos. A justiça de Deus, ela nos direciona, nos guia naquilo que é bom, naquilo que é ordeiro e naquilo que é sustentável. E nós vamos prestar contas de tudo que nós fazemos. Quando o Filho vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram ver-me. Jesus Cristo, falando sobre o seu reino, sobre a sua vinda, né, a segunda volta de Cristo, ele deixa claro sobre o dia do juízo, que no dia que Jesus voltar, ele vai separar, de um lado, aqueles que temem a Deus, as ovelhas, do outro lado, aqueles que não temem a Deus, colocado aqui como cabritos, né? Parece com ovelha, mas não é. Pois bem, irmãos, o que nós precisamos ver aqui, essa advertência de Jesus, é nos alertar sobre a responsabilidade de uma vida no temor diante de Deus. E viver no temor diante de Deus é deixar ser guiado pela palavra, pelo ensino de Jesus. E as leis de Deus, resumidamente falando, é amar o próximo. E Jesus ele exemplifica a respeito do justo exatamente falando sobre o amor. Ele diz aqui que aqueles que são considerados como verdadeiras ovelhas, aqueles que serão salvos, aqueles que verdadeiramente creem em Jesus, eles têm uma vida de amor ao próximo. Jesus fala que quando eles fizeram qualquer coisa a um dos seus pequeninos, a ele o fez. Jesus ainda nos alerta que quão bem-aventurado é o caminho da fé,
Porque ele fala que o reino está preparado, o reino dele está preparado desde a fundação do mundo. Olha só que interessante, queridos. O, a sua herança com Deus, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que querem viver de forma justa, é um reino onde a justiça habita plenamente, aonde não há pecado, aonde não há injustiças. Posso ainda dizer que o reino de Cristo não é um reino democrático, não. Não é um reino que nós escolhemos o que fazer, ou nós criamos as nossas leis. Nada disso. O reino de Cristo é um reino teocrático, ou seja, Deus é que manda. Deus que estabelece as suas leis. E as leis de Deus são boas. As leis de Deus nos guiam para uma vida de amor ao próximo. E como que nós devemos amar e nos apegar a essa bem-aventurança daquilo que nos está preparado? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade lhes digo que, sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me investiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram ver-me. Nós vemos aqui nas palavras de Jesus, ele dizendo claramente que nós o amamos por tabela, né? Quando nós amamos a um dos seus pequeninos, a ele nós estamos amando. Quando nós fazemos bem ao próximo, a Jesus nós estamos fazendo bem. Mas também, ele diz, que quando nós nos negamos a amar o próximo, a ele nós estamos negando o amor. E ai daquele que não ama o seu Criador. Ai daquele que desobedece o seu Criador. Nós somos chamados a ter uma vida verdadeira em Cristo. E uma vida verdadeira é vivermos na justiça, ou, se você prefere dessa forma, vivermos nos preceitos e nas leis de Deus, nos mandamentos de Deus. Os mandamentos que nos conduz a amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. E o diabo, que os tinha enganado, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Vi um grande trono branco e aquele que está assentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Muitos têm medo de ouvir a leitura de Apocalipse, por causa das ameaças contra a impiedade, ameaça contra os pecadores. Apocalipse anuncia aqui o juízo definitivo de Deus. O juízo sobre Satanás e seus anjos, a morte eterna, o lago de fogo. E quem, em sua consciência, não treme diante dessas verdades? Muitos até negam,
até preferem fugir da leitura de Apocalipse ou fugir de leituras como essa da Bíblia. Mas elas são importantes na nossa vida. Elas servem para trazer temor ao nosso coração. Entendendo que, como lá diz Apocalipse, todos serão chamados à presença de Deus. Os mortos comparecerão perante o Senhor para prestar conta. E será julgado ali segundo as suas obras. Né? Diz aqui que cada um será julgado conforme as suas obras. Por isso as nossas obras precisam ser feitas com temor diante de Deus. É claro, nós vamos trabalhar melhor sobre a questão da salvação. Mas, contudo, nessa lição de hoje, que falamos sobre a justiça de Deus, precisamos aprender o temor diante de Deus com as nossas atitudes. Nossas atitudes devem ser tomadas com temor diante de Deus. O assunto hoje não é agradável, pelo seu caráter ameaçador. A todos nós que somos pecadores. Porém, nós não podemos evitar essa verdade, pois ela é essencial para nos preparar para o dia da volta de Jesus, o dia do juízo final. Precisamos sim ter atenção e deixar o nosso coração ser guiado pela palavra e a advertência do Senhor. Chegamos mais a um final de lição. Eu sei que a lição de hoje ela foi deveras preocupante, mas eu quero que você continue neste curso, porque Jesus tem a solução para a nossa situação caótica de pecadores, a nossa situação ameaçadora da condenação divina. Jesus tem a solução, o nosso socorro. Nós vamos falar sobre ela, sobre essa solução, nas lições posteriores. Então, aguardo você na próxima lição. Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu peço a tua misericórdia sobre nós, a tua misericórdia sobre esta pessoa que está ouvindo a lição de hoje. Eu sei que a lição hoje é uma lição dura, mas também verdadeira. Que o Senhor traga ao nosso coração, ó Deus, o temor diante do Senhor, ó Deus, a reverência diante da tua presença e o desejo, ó Deus, de ser guiado pela tua palavra. Ó Deus, sabemos que apenas no Senhor nós temos a solução da nossa situação de pecadores. Apenas no Senhor nós obtemos salvação. E eu rogo a Deus que o Senhor abençoe-nos para que possamos viver uma vida em temor diante do Senhor e uma vida também debaixo da graça do Senhor, salvos pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer,
que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre